O que acontece quando uma mulher tem voz na internet? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você está aqui agora, talvez algo dentro de você já saiba que essa história foi feita para você ouvir. Thoughtful. Talvez você conheça uma mulher corajosa, criativa, cheia de vida, que um dia decidiu mostrar quem ela era para o mundo e, em vez de abraço, recebeu violência. Ou talvez você seja essa mulher, aquela que um dia abriu seu coração numa tela e encontrou do outro lado não acolhimento, mas ódio. Aquela que sorriu para a câmera e teve esse sorriso transformado em alvo. Sigris. Essa história fala sobre isso. Sobre o que acontece quando o mundo decide que certas vozes não têm direito de existir. E sobre o preço que algumas mulheres pagaram para que a gente pudesse finalmente falar sobre isso. Antes de eu começar, eu preciso te pedir uma coisa. Softly. Se essa história tocar em você, se ela fizer você pensar, sentir, lembrar de alguém, dá um like e se inscreve no canal. Não é um pedido comercial. É porque histórias como essa precisam chegar até as pessoas que estão sofrendo em silêncio agora mesmo, que estão sendo atacadas em algum canto da internet e achando que é culpa delas. O algoritmo só leva esse tipo de conteúdo adiante quando a gente mostra que ele importa. E ele importa demais. Agora fecha os olhos por um segundo. Imagina uma jovem mulher sentada na frente do computador, com o cabelo preso, um sorriso no canto da boca, a câmera gravando. Ela acabou de fazer o melhor vídeo da vida dela. Ela está animada. Ela está esperançosa. Ela acha que finalmente encontrou um jeito de se expressar, de ser vista, de contar quem ela é. Ela aperta o botão de publicar. E aí, o mundo acontece. O que acontece a seguir vai mudar tudo. E não do jeito que ela sonhou. O nome dela era Marina, 26 anos, designer gráfica, apaixonada por arte, por cores, por aquele tipo de beleza que você encontra nas coisas simples, na luz entrando pela janela de manhã cedo, no padrão de um tecido antigo, na forma como as palavras certas podem fazer alguém sentir menos sozinho. Marina cresceu numa cidade do interior. Filha de uma professora e de um eletricista, aprendeu desde cedo que criatividade não era luxo, era sobrevivência. Ela desenhava nas margens dos cadernos, coloria mapas que não precisavam ser coloridos, criava histórias com recortes de revista. Ela tinha esse jeito de transformar qualquer coisa comum em algo que valia a pena olhar. Quando ela foi morar na capital para estudar design, ela levou na mochila toda aquela energia represada de alguém que finalmente ia encontrar o lugar onde existia. E encontrou sim. Encontrou amigos, encontrou trabalho, encontrou um estúdio pequeno que cheirava a tinta e papel. Mas também encontrou a solidão daquele tipo específico que só existe quando você está cercada de gente e ainda assim se sente invisível. Foi aí que ela começou a gravar. Os primeiros vídeos eram tímidos. Ela mostrava o processo de criação, como ela escolhia paletas de cores, como uma ilustração nasce de um rabisco sem sentido, como o caos no papel vai se tornando algo reconhecível. A voz dela era suave, os vídeos eram curtos, a edição era simples. Mas tinha algo naqueles vídeos que prendia. Talvez fosse a honestidade, talvez fosse o fato de que ela nunca fingiu saber tudo, nunca posou de especialista, nunca performou uma versão melhorada de si mesma. Ela era só Marina. E Marina era suficiente. Em 2 meses, ela tinha 5.000 seguidores. Em 4 meses, 20.000. Em 6 meses, a vida dela tinha mudado de um jeito que ela ainda estava processando. Marcas pequenas queriam parcerias, outros criadores queriam colaborar, pessoas do mundo inteiro mandavam mensagem dizendo que os vídeos dela tinham ajudado a superar bloqueio criativo, tinham dado coragem para começar um projeto novo, tinham feito companhia em dias difíceis. Marina lia cada mensagem, respondia a maioria. Ela chorava às vezes, de gratidão, de espanto, de não conseguir acreditar que aquilo era real. E então, veio o vídeo que mudou tudo. Não era um vídeo especial pela pauta. Era ela falando sobre o mercado de design, sobre como as mulheres criativas ainda recebem menos, são levadas menos a sério, têm seus portfólios questionados de um jeito que os homens simplesmente não têm. Ela falou com cuidado, com dados, com exemplos da própria vida. Falou da vez que um cliente perguntou se o marido dela tinha ajudado no projeto. Falou da vez que, numa reunião, o crédito pelo trabalho dela foi dado a um colega homem que estava sentado do lado.
Ela não estava com raiva. Estava só contando o que era verdade. O vídeo foi publicado numa terça-feira à noite. Na quarta de manhã, quando ela acordou, tinha 42 mil comentários novos. Você já teve aquela sensação de abrir algo esperando uma coisa e encontrar outra completamente diferente? Aquela virada de estômago que acontece antes do cérebro processar o que os olhos estão vendo? Marina ficou parada na cama com o celular na mão, lendo. E lendo. E lendo. O que ela encontrou não era debate, não era discordância respeitosa, era ódio. Ódio concentrado, coordenado, criativo na sua crueldade. Homens que ela nunca tinha visto na vida descrevendo o que gostariam de fazer com o corpo dela. Comentários sobre o peso, o rosto, a voz, a forma como ela prendia o cabelo. Montagens com o rosto dela em imagens que ela não conseguiu nem terminar de ver. Perfis falsos criados para te seguir e depois enviar mensagem privada com o único objetivo de fazer você se sentir ameaçada dentro da própria casa. Marina desligou o celular. Ficou olhando para o teto. E teve que tomar uma decisão que nenhuma mulher deveria precisar tomar. Continuar existindo em público ou se proteger desaparecendo. Você já passou por isso. Talvez não exatamente assim. Mas talvez você conheça aquele sentimento de ser punida por ter uma opinião. De pagar um preço por ter uma voz. De aprender na prática que certos espaços não foram construídos para você. A internet tem esse jeito de fazer parecer que o ódio é pessoal, que foi você quem fez algo errado. Que se você não tivesse falado aquilo, não tivesse posto aquela roupa, não tivesse sorrido daquele jeito, nada disso teria acontecido. É mentira. Mas quando você está sozinha às 3 da manhã, lendo mensagens que descrevem sua morte em detalhes, a mentira parece muito com a verdade. Marina não sumiu. Ela era teimosa do jeito que pessoas criativas às vezes são, com aquela teimosia que não é arrogância, é sobrevivência. Ela publicou outro vídeo, e outro, e mais um. Cada vídeo que ela publicava sobre sua experiência como mulher no mercado criativo gerava uma nova onda. Às vezes menor, às vezes maior. Ela aprendeu a não ler os comentários antes de dormir. Aprendeu a bloquear sem explicação. Aprendeu a fazer print de ameaças e guardar numa pasta que ela chamou de provas, sem saber ainda provas para quê. Mas o que Marina não sabia, o que ela não podia saber porque ninguém conta essa parte, é que o ódio online tem peso físico. Tem textura. Entra pela tela e se instala no corpo. Ela começou a dormir mal, depois a comer mal, depois a sair menos, porque na rua ela ficava olhando para os lados, achando que qualquer homem podia ser um dos rostos por trás dos perfis. Ela parou de usar roupas que antes gostava porque alguém tinha feito um comentário específico sobre uma delas. Ela mudou o jeito de falar nos vídeos, mais cautelosa, mais suave, mais cuidadosa para não dar munição. E um dia ela percebeu que estava se censurando, que a versão de si mesma que aparecia na câmera era uma versão menor, mais assustada, mais dobrada. Esse dia, ela chorou por horas. Agora eu preciso te contar sobre outra mulher. O nome dela era Renata. 31 anos, médica pediatra, mãe de um filho de 4 anos, mulher separada há 2, dona de um sorriso que as pessoas descreviam como contagiante. Renata não era criadora de conteúdo. Ela tinha um perfil simples, aberto, onde postava fotos do filho, receitas que tentava e fracassava, e às vezes reflexões sobre maternidade solo, que ressoavam com centenas de outras mães que passavam pela mesma coisa. Ela não tinha nem 10 mil seguidores. Mas ela tinha uma voz. E essa voz um dia disse algo que alguém não quis ouvir. Foi um texto simples, um desabafo sobre a dificuldade de ser mãe solo numa sociedade que cobra da mãe tudo e do pai, quando ele existe, quase nada. Ela não atacou ninguém, não citou o ex, não pediu pena. Estava só nomeando uma realidade que milhões de mulheres conhecem de dentro. Em 12 horas, o texto tinha sido compartilhado por um perfil grande, daqueles que existem só para provocar raiva, e aí o ódio chegou. Chegou nos comentários, chegou no direct, chegou no e-mail profissional que ela tinha listado na bio. Alguém encontrou o endereço do consultório onde ela trabalhava e postou pedindo que as pessoas ligassem para reclamar dela. Alguém achou o nome do filho dela e usou como ameaça. Renata tirou o perfil do ar em 48 horas. Ela nunca mais voltou. Eu estou te contando sobre Marina e Renata porque elas são reais. Não exatamente com esses nomes, não exatamente com essas histórias, mas reais no sentido que importa.
Existem Marinas e Renatas em todo lugar. Existem mulheres que decidiram existir em público e foram punidas por isso com uma violência que o mundo ainda não aprendeu a chamar pelo nome certo. A misoginia online não é só grosseria, não é só palavrão. É uma campanha sistemática, às vezes coordenada para fazer mulheres saírem de certos espaços, se calarem sobre certos assuntos, aprenderem qual é o tamanho que lhes é permitido ter. E essa campanha mata. Não sempre com uma arma, às vezes com isolamento, com ansiedade que vira depressão, que vira something que a pessoa não consegue mais nomear. Com o peso acumulado de anos sendo dito que você não tem lugar, que sua voz é problema, que seu corpo é alvo. Pesquisas mostram que mulheres que sofrem assédio online intenso desenvolvem sintomas de estresse pós-traumático, comparáveis a vítimas de violência física. Que elas mudam comportamentos, abandonam carreiras, se isolam de redes de apoio. Que algumas chegam a um ponto de ruptura que nenhuma notícia cobre porque acontece em silêncio, longe das câmeras que elas um dia usaram para existir. Marina estava chegando perto desse ponto. Ela não sabia. Ou talvez soubesse e não quisesse olhar de frente. Foi numa noite de outubro que as coisas chegaram ao limite. Ela tinha publicado um vídeo sobre um projeto novo, cheio de cor, de alegria, daquele tipo de conteúdo que lembrava os primeiros vídeos, antes do medo. Nos primeiros comentários, elogios. Ela permitiu a si mesma sentir algo parecido com esperança. E então, em poucas horas, um perfil com centenas de milhares de seguidores, um daqueles canais que existem para transformar qualquer mulher que tenha uma opinião em piada, resolveu fazer um vídeo sobre ela. Pegou trechos do conteúdo dela fora de contexto, editou com músicas de deboche, inventou coisas que ela nunca disse e apresentou para uma audiência enorme como se fosse entretenimento. Como se destruir uma pessoa fosse algo que se faz por diversão numa noite de terça-feira. Marina ficou acordada a noite toda. Não respondeu. Não publicou nada. Ficou só olhando os números crescerem, as notificações chegando em cascata, os nomes que ela nunca tinha visto na vida, decidindo que ela merecia tudo o que estava recebendo. Às 4 da manhã, ela abriu um documento em branco e começou a escrever. Não para publicar, só para ter algum lugar onde existir que não fosse controlado pelo ódio dos outros. Ela escreveu por horas, e o que ela escreveu era a história dela. Não a história que os outros estavam contando sobre ela. A dela. O interior, o pai eletricista, a mãe professora, os cadernos cheios de desenho, a mochila com que foi para a capital, o primeiro vídeo tímido, os primeiros 5.000 seguidores, as mensagens de pessoas que disseram que ela tinha ajudado. Ela escreveu sobre a primeira onda de ódio, sobre aprender a bloquear, sobre a pasta chamada Provas. Ela escreveu sobre Renata, que ela conhecia de um grupo de criadoras, que tinha sumido sem dizer adeus. Ela escreveu sobre todas as mulheres que ela viu saírem de espaços online que tinham construído com esforço, simplesmente porque o custo de ficar tinha ficado alto demais. Quando o sol começou a entrar pela janela, ela tinha escrito 40 páginas. Ela leu de novo. E soube o que precisava fazer. Ela não ia embora. Mas ela ia mudar a forma de existir naquele espaço. Marina passou as semanas seguintes fazendo algo que não estava em nenhum manual de criador de conteúdo. Ela começou a documentar. Cada ameaça, cada campanha coordenada, cada perfil falso, cada vez que o mesmo texto aparecia em comentários diferentes ao mesmo tempo, sinal claro de organização. Ela aprendeu a identificar os padrões. Aprendeu que o ódio online raramente é espontâneo, que existe estrutura por trás, que existem espaços onde homens se organizam especificamente para atacar mulheres que ousam ter voz pública. Ela conversou com advogadas especializadas em crimes digitais, conversou com jornalistas, conversou com outras criadoras que tinham passado pelo mesmo. E então ela fez o vídeo. Não era um vídeo de vitimismo. Não era um vídeo pedindo pena ou proteção. Era um vídeo com dados, com nomes de perfis documentados, com prints de campanhas organizadas, com depoimentos de outras mulheres, com a explicação clara e calma de como a misoginia digital funciona, quais são seus mecanismos, quais são suas consequências. Era o vídeo mais corajoso que ela tinha feito. Era também o mais assustador de publicar. Ela ficou com o dedo parado sobre o botão por uns 3 minutos. Depois apertou. O que aconteceu a seguir foi diferente de tudo que ela tinha vivido antes. Claro que vieram os ataques. Claro que vieram os perfis, os comentários,
as tentativas de desmobilizar e silenciar. Mas dessa vez alguma coisa tinha mudado. Talvez porque o vídeo era difícil de distorcer. Estava tudo documentado. As evidências estavam ali. Talvez porque outras mulheres, cansadas de fingir que aquilo não estava acontecendo com elas também, começaram a compartilhar. Talvez porque jornalistas que já estavam investigando o assunto encontraram no vídeo dela um ponto de ancoragem público para uma conversa que precisava acontecer. Em 72 horas, o vídeo tinha 4 milhões de visualizações. Marina leu cada um dos comentários das primeiras horas. Não os de ódio, os outros. Os de mulheres que escreveram: "Eu pensei que era só comigo." Os de homens que escreveram: "Eu não sabia que isso era tão sistemático. Eu preciso pensar sobre o que eu faço ou deixo de fazer." Os de mães que mandaram para filhas. Os de professoras que disseram que iam usar em sala de aula. Os de Renata, que apareceu numa mensagem privada, depois de meses sumida, escrevendo só: "Obrigada por não ter ido embora." Marina chorou de novo. Mas dessa vez era diferente. Essa não é uma história com um final feliz no sentido raso da palavra. Marina continuou recebendo ataques. A situação não mudou da noite para o dia, porque um vídeo viralizou. A misoginia digital não acabou porque uma mulher corajosa resolveu documentá-la. O mundo não funciona assim. Mas alguma coisa mudou. Mudou nela primeiro. Mudou na forma como ela se entendia naquele espaço. Ela parou de pedir desculpa por existir. Parou de se tornar menor para caber nos limites que o ódio tentava impor. Parou de achar que era culpa dela. E mudou em outras pessoas também. Mulheres que estavam à beira de desistir, não desistiram naquele mês. Plataformas que fingiam não ver o problema foram pressionadas publicamente a responder. Conversas que só aconteciam em grupos fechados de apoio mútuo entraram em espaços maiores. Um projeto de lei que dormia em gavetas há 2 anos foi lembrado e levado de volta à pauta. Nada disso acontece sem a Marina, que ficou acordada aquela noite de outubro, com ódio suficiente para afundar qualquer um, e escolheu escrever em vez de desaparecer. Eu quero que você pense por um instante no que significa para uma mulher existir em público. Não de forma abstrata, de forma concreta. Significa ter uma voz e saber que essa voz pode ser usada contra você. Significa mostrar o rosto e saber que esse rosto pode virar alvo. Significa dizer algo verdadeiro e saber que a verdade vai atrair punição. E ainda assim escolher falar. Ainda assim escolher aparecer. Ainda assim escolher ser vista. Isso é um ato de coragem que a maioria das pessoas não reconhece como tal, porque a maioria das pessoas nunca precisou pagar esse preço por simplesmente existir. Cada mulher que você conhece que tem uma voz pública, seja uma criadora de conteúdo com milhões de seguidores, seja uma professora que posta sobre educação, seja uma médica que fala sobre saúde, seja uma mãe que conta sobre maternidade, é alguém que faz essa escolha todos os dias. A escolha de continuar existindo num espaço que às vezes parece construído para expulsá-la. E algumas não conseguem continuar. Isso precisa ser dito. Algumas chegam a um ponto de ruptura. Algumas desenvolvem transtornos de ansiedade severos. Algumas se isolam completamente. Algumas tomam decisões trágicas que a família depois tenta entender e não consegue. Porque como você explica que uma pessoa pode ser destruída por palavras numa tela se você nunca sentiu o peso acumulado daquelas palavras? A misoginia online mata. Não sempre com uma arma. Às vezes lentamente. Com erosão. Com a subtração gradual da crença de que você tem direito de ocupar espaço. Com o ensinamento repetido, dia após dia, de que o mundo é mais seguro quando você é menor, mais quieta, mais invisível. Isso é violência, mesmo sem sangue, mesmo sem contato físico, mesmo que aconteça numa tela que você pode desligar, mas que, na prática, nunca apaga completamente do dentro da cabeça de quem sofreu. O que Marina aprendeu e o que eu quero deixar aqui como uma semente é que o antídoto para o isolamento é a conexão. Não a conexão performática das redes, não o número de seguidores, não a métrica de engajamento. A conexão real. A que acontece quando uma mulher olha para outra e diz: "Eu sei o que você está passando porque eu também passei." A que acontece quando alguém que estava se achando louca, ou fraca, ou culpada, descobre que o que sente é uma resposta normal a uma situação anormal. A que acontece quando o silêncio coletivo se transforma em voz coletiva. Marina continuou. Renata um dia voltou, com um perfil menor, mais cuidadoso, mas voltou. E cada vez que uma mulher escolhe não desaparecer, mesmo com medo, mesmo com custo, ela está fazendo algo mais do que postar um conteúdo.
Ela está dizendo ao mundo que não vai aceitar ser expulsa de espaços que também são dela. Esse é o legado que importa. Não os números. Não a viralização. Não o reconhecimento. A persistência. A decisão de continuar existindo, mesmo quando o mundo usa todas as ferramentas que tem para convencer você de que seria mais fácil, mais seguro, mais inteligente desaparecer. Se você é uma mulher que tem uma voz pública e já sofreu alguma versão do que eu contei aqui, eu quero que você saiba que o que você sente é real, que a exaustão é real, que o medo é real e que a culpa que colocaram em você não tem lugar nenhum que seja seu de direito. Você não criou o ódio que recebeu. Você só existiu. E existir não deveria custar tanto. Se você conhece alguém passando por isso, esteja presente. Não com conselhos sobre o que ela deveria ter feito diferente. Com presença. Com a disposição de ouvir o que ela está sentindo, sem tentar resolver ou minimizar. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode oferecer é simplesmente não deixar a pessoa se sentir sozinha com o peso que está carregando. E se você nunca pensou sobre isso antes, se a misoginia digital sempre pareceu algo distante, problema de quem resolve ficar exposta na internet, eu te peço que pense de novo. Pense nas mulheres que você admira que um dia tiveram uma voz e pararam de falar sem você entender por quê. Pense nos espaços de onde vozes femininas estão ausentes e pergunte por que estão. Pense no que perdemos, todos nós, quando mulheres inteligentes, criativas, corajosas são sistematicamente ensinadas a se tornar menores. Perdemos perspectivas, perdemos histórias, perdemos soluções que só alguém com aquela experiência específica poderia oferecer. Perdemos a versão mais completa do que o mundo poderia ser se todas as vozes tivessem o mesmo custo de existir. Marina está bem, continua criando, continua sendo atacada de vez em quando, continua escolhendo não ir embora. E continua guardando na pasta chamada Provas tudo o que precisa ser guardado, não por medo, mas por memória, para que não se esqueça do que custou. E para que um dia, quando alguém precisar entender o que foi necessário para que certas vozes permanecessem no mundo, as provas estejam lá. Isso tudo custou. Custou noites sem dormir, saúde mental, alguns projetos que não saíram, alguns relacionamentos que ficaram no caminho. Mas Marina está aqui. E enquanto ela estiver aqui, ela vai continuar dizendo o que é verdade. Porque calar uma vez foi difícil demais. Porque aprendeu que a voz não é só dela, é de todas as Renatas que precisam ver alguém ficando. Porque o silêncio que o ódio pede é o mesmo silêncio que mata. E ela recusou. O que essa história deixa para você é simples e difícil ao mesmo tempo. Não deixe que o ódio alheio defina o tamanho que você tem direito de ser. Não aceite que a punição por ter voz seja o aprendizado de não ter voz. E não desapareça. Não porque desistir seja fraqueza, mas porque o mundo precisa de você ocupando o espaço que é seu. As mulheres que vieram antes de nós pagaram caro para abrir portas. As que vêm depois de nós precisam encontrar essas portas ainda abertas. Fique. Fale. Ocupe. E se um dia ficar difícil demais, lembre que você não precisa estar sozinha nisso. Agora eu quero saber de você. Essa história te tocou? Você já passou por alguma versão disso? Ou conheceu alguém que passou? Me conta nos comentários o que você está sentindo agora, o que essa história trouxe para você. E me fala de onde você está assistindo, porque eu sei que essa história chegou em lugares que eu nem imagino. E eu quero saber onde estão as pessoas que precisaram ouvir isso hoje. Compartilha com alguém que precisa. Porque às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer por uma pessoa é mostrar que ela não está sozinha. Até a próxima história.